Resumo do livro A Psicologia Financeira, Morgan Housel. O livro mostra que finanças não são apenas números, mas principalmente comportamento. O autor defende que o sucesso financeiro não depende apenas de conhecimento técnico, mas da forma como lidamos com emoções como medo, ganância, inveja e otimismo. Antes de começarmos, lembre-se de se inscrever no canal, para sempre receber primeiro os resumos dos melhores livros, além de ajudar a manter o canal ativo. Agora vamos ao livro. Capítulo 1. Ninguém é maluco com dinheiro. Morgan Housel abre o livro com uma provocação. Quando olhamos para as decisões financeiras dos outros, muitas vezes pensamos essa pessoa é maluca. Mas, na verdade, ninguém é maluco com dinheiro. Cada decisão que alguém toma faz sentido dentro da sua própria história de vida, das experiências que acumulou e do contexto em que cresceu. Pense em duas pessoas. Uma que viveu a infância durante uma crise econômica, vendo os pais perderem emprego e lutarem para pagar contas. Outra que cresceu em um período de prosperidade, com estabilidade e oportunidades abundantes. Ambas terão comportamentos financeiros completamente diferentes. A primeira pode ser extremamente cautelosa, guardando cada centavo, evitando riscos. A segunda pode ser mais ousada, acreditando que o futuro sempre trará novas chances. Nenhuma delas está errada, apenas agem de acordo com o que viveram. Housel mostra que nossas decisões financeiras não são baseadas em fórmulas matemáticas, mas em memórias, medos e esperanças. É por isso que, para alguns, investir em ações parece natural, enquanto para outros é assustador. Para alguns, gastar em experiências é prioridade. Para outros, acumular patrimônio é o objetivo principal. Ele dá exemplos de como até grandes investidores e empresários tomam decisões que parecem irracionais para quem vê de fora, mas que fazem sentido dentro da sua lógica pessoal. O ponto central é, não existe racionalidade universal em finanças, existe apenas a racionalidade individual. Essa ideia muda completamente a forma como julgamos os outros. Em vez de pensar essa pessoa não entende nada de dinheiro, podemos pensar, ela está tomando decisões que fazem sentido para a história dela, mesmo que não façam para a minha. No cotidiano, isso significa que não devemos copiar cegamente estratégias financeiras de outras pessoas. O que funcionou para um pode não funcionar para outro, porque cada um tem uma bagagem emocional e um contexto diferente. O segredo é construir uma estratégia que faça sentido para a sua vida, seus objetivos e sua tolerância ao risco. Housel provoca uma reflexão. Quantas vezes você já julgou alguém por gastar ou investir de uma forma que parecia absurda? E quantas vezes, olhando para trás, percebeu que suas próprias decisões também poderiam parecer estranhas para os outros? Esse capítulo nos ensina que, para entender o comportamento financeiro, precisamos de empatia. Precisamos reconhecer que cada pessoa carrega uma história única, e que o dinheiro é, acima de tudo, uma experiência emocional. Aplicação prática. Antes de criticar a decisão financeira de alguém, pergunte-se: que experiências de vida podem ter levado essa pessoa a agir assim? Ao planejar suas próprias finanças, reflita: minhas escolhas estão baseadas em lógica ou em experiências passadas que ainda me influenciam? Lembre-se, não existe um único caminho certo. Existe o caminho que funciona para você. Capítulo 2. Sorte e risco. Morgan Housel começa este capítulo lembrando que, quando falamos de dinheiro, sucesso e fracasso, existe sempre um fator invisível que influencia os resultados, a sorte e o risco. Muitas vezes, olhamos para alguém que enriqueceu e pensamos que foi apenas mérito pessoal. Da mesma forma, quando vemos alguém fracassar, tendemos a atribuir isso à incompetência. Mas a realidade é muito mais complexa. O acaso desempenha um papel muito maior do que imaginamos. Ele cita o exemplo de Bill Gates. Gates estudou em uma das poucas escolas dos Estados Unidos que, nos anos 1970, tinham acesso a um computador. Isso lhe deu uma vantagem imensa em relação a milhões de outros jovens igualmente inteligentes, mas sem a mesma oportunidade. Foi mérito? Sim. Mas também foi sorte. Se tivesse nascido em outro lugar, talvez sua história fosse completamente diferente. Por outro lado, Housel lembra que o risco também é parte inevitável da equação.
Um investidor pode tomar decisões corretas, mas ser atingido por uma crise inesperada. Uma empresa pode ter um ótimo produto, mas ser destruída por uma mudança regulatória ou tecnológica. O risco é o lado negativo da mesma moeda que traz a sorte. A grande lição aqui é a humildade. Precisamos reconhecer que nossos sucessos não são apenas fruto de esforço, e que nossos fracassos nem sempre são culpa exclusiva nossa. Isso nos ajuda a evitar julgamentos precipitados sobre os outros e também a manter os pés no chão em relação às nossas próprias conquistas. Ouzel provoca uma reflexão. Quantas vezes você já atribuiu o sucesso de alguém apenas ao talento, sem considerar as oportunidades únicas que essa pessoa teve? E quantas vezes julgou um fracasso sem pensar nos fatores externos que estavam fora do controle? No cotidiano, essa consciência pode mudar nossa forma de agir. Em vez de buscar fórmulas mágicas, devemos focar em aumentar nossas chances de estar no lugar certo, preparados para quando a sorte aparecer. E, ao mesmo tempo, precisamos nos proteger contra riscos inevitáveis, diversificando investimentos, mantendo reservas e evitando apostar tudo em uma única decisão. Ele reforça que sorte e risco são irmãos gêmeos, ambos são invisíveis, ambos moldam destinos, e ambos estão além do nosso controle. O segredo não é negar sua existência, mas aprender a conviver com eles. Isso significa celebrar conquistas com gratidão, em vez de arrogância, e enfrentar fracassos com resiliência, em vez de desespero. Aplicação prática. Reconheça o papel da sorte em sua vida. Pergunte-se: quais oportunidades inesperadas me ajudaram a chegar até aqui? Proteja-se contra riscos. Tenha reservas financeiras. Diversifique e evite decisões que possam comprometer tudo de uma vez. Ao avaliar os outros, seja generoso. Nem todo sucesso é apenas mérito. Nem todo fracasso é apenas culpa. Capítulo 3. Nunca é o bastante. Morgan Housel começa este capítulo com uma reflexão poderosa. Muitas pessoas conquistam riqueza, mas poucas sabem quando parar. A busca incessante por mais pode ser justamente o que destrói aquilo que já foi conquistado. Ele conta a história de Rajat Gupta, um executivo que saiu da pobreza na Índia e chegou ao topo do mundo corporativo, tornando-se diretor da McKinsey e acumulando uma fortuna de mais de 100 milhões de dólares. Ainda assim, não foi suficiente. Gupta queria mais, acesso a investimentos exclusivos, status ainda maior, e acabou envolvido em um escândalo de uso de informação privilegiada que destruiu sua carreira e sua reputação. Esse exemplo mostra que a ganância pode ser um veneno invisível. Quando não sabemos definir o que é suficiente, corremos o risco de ultrapassar limites éticos, legais ou emocionais. Housel provoca uma comparação. Pense em Warren Buffett, que, apesar de ser um dos homens mais ricos do mundo, vive de forma relativamente simples e nunca se deixou levar pela necessidade de ostentar. Ele entendeu cedo que a verdadeira riqueza não está em ter sempre mais, mas em ter o suficiente para viver com tranquilidade e propósito. O autor destaca que suficiente não é um número fixo, mas uma mentalidade. Para algumas pessoas, pode ser ter uma casa confortável e segurança financeira. Para outras, pode ser liberdade de tempo. O problema surge quando nunca conseguimos nos satisfazer, porque sempre haverá alguém com mais dinheiro, mais sucesso, mais reconhecimento. Ele lembra que a comparação é uma armadilha eterna. Se você tem um carro, sempre haverá alguém com um carro melhor. Se você tem uma casa, sempre haverá alguém com uma mansão maior. Se você tem 1 milhão, sempre haverá alguém com 10 milhões. A corrida não tem linha de chegada. O segredo, segundo Housel, é aprender a definir o que é suficiente para você e viver de acordo com isso. Isso não significa falta de ambição, mas sim equilíbrio. Ambição sem limites leva à frustração. Ambição com propósito leva à realização. No cotidiano, isso pode ser aplicado de várias formas. Em vez de buscar o emprego mais bem pago a qualquer custo, buscar um que equilibre renda e qualidade de vida. Em vez de investir apenas para acumular mais, investir para garantir liberdade e segurança. Em vez de comparar-se com vizinhos, colegas ou celebridades, focar em seus próprios objetivos. Housel provoca uma reflexão. Quantas vezes você já se sentiu insatisfeito mesmo depois de conquistar algo que antes parecia um sonho? Isso mostra que,
Se não definirmos o que é suficiente, nunca estaremos satisfeitos. Esse capítulo nos ensina que a verdadeira riqueza não está em acumular infinitamente, mas em saber quando parar. Nunca é o bastante é uma armadilha que pode destruir até os mais bem-sucedidos. Aplicação prática. Pergunte-se: o que é suficiente para mim? Escreva uma resposta clara e objetiva. Evite comparações. Lembre-se de que sempre haverá alguém com mais. Valorize o que já conquistou. A gratidão é o antídoto contra a ganância. Capítulo 4. Confunda riqueza com dinheiro. Morgan Housel começa este capítulo com uma distinção fundamental. Ser rico não é o mesmo que ser próspero. Muitas pessoas confundem riqueza com dinheiro visível. Carros, casas, roupas de grife, viagens luxuosas. Mas, na verdade, a verdadeira prosperidade está no que não se vê. Segurança, liberdade, tranquilidade e escolhas. Ele explica que quando vemos alguém dirigindo um carro de luxo, tendemos a pensar: essa pessoa é rica. Mas, na realidade, tudo o que sabemos é que ela gastou dinheiro em um carro. Não sabemos se tem dívidas, se está estressada para manter aquele padrão ou se realmente possui patrimônio. O que é visível é apenas consumo, não necessariamente riqueza. Housel reforça que riqueza é o que você não gasta É o dinheiro que permanece guardado, investido, acumulado para o futuro. É a reserva que dá tranquilidade em tempos de crise. É a liberdade de escolher onde e como trabalhar. É a capacidade de dizer não a situações que não fazem sentido para você. Ele provoca uma reflexão. Quantas pessoas que parecem ricas, na verdade, estão endividadas para sustentar uma imagem? E quantas pessoas discretas, que não ostentam, são realmente prósperas porque têm patrimônio sólido e liberdade financeira? Um ponto central do capítulo é que o consumo visível é muitas vezes motivado pelo desejo de status. Queremos mostrar aos outros que temos sucesso. Mas, paradoxalmente, o efeito é limitado. Quando alguém vê seu carro caro, não pensa em você, mas em si mesmo. Como eu ficaria dirigindo esse carro? Ou seja, o status que buscamos raramente é percebido da forma que imaginamos. Housel sugere que, em vez de gastar para impressionar, devemos focar em construir riqueza invisível. Isso significa poupar, investir e acumular ativos que nos deem segurança e liberdade. O verdadeiro poder do dinheiro não está em mostrar, mas em escolher. Ele dá exemplos de pessoas que vivem de forma simples, mas têm enorme prosperidade porque controlam seu tempo e suas decisões. E lembra que muitos milionários de verdade não parecem milionários, justamente porque não precisam provar nada a ninguém. No cotidiano, isso pode ser aplicado de várias formas. Evitar compras motivadas apenas por status. Valorizar mais a liberdade de tempo do que a ostentação. Construir uma reserva financeira antes de buscar símbolos de riqueza. Housel provoca uma pergunta poderosa. Você prefere parecer rico ou ser próspero? A resposta a essa pergunta pode mudar completamente sua relação com o dinheiro. Esse capítulo nos ensina que a verdadeira riqueza não é o que mostramos, mas o que acumulamos silenciosamente. Prosperidade é invisível, e é justamente isso que a torna tão valiosa. Aplicação prática. Ao ver alguém ostentando, lembre-se, você está vendo consumo, não necessariamente riqueza. Pergunte-se: estou comprando isso porque realmente quero ou porque quero mostrar algo aos outros? Foque em construir patrimônio invisível, poupança, investimentos, liberdade de tempo. Capítulo 5. Poupe dinheiro. Morgan Housel começa este capítulo com uma ideia simples, mas poderosa. A habilidade de poupar é mais importante do que a habilidade de ganhar. Muitas pessoas acreditam que só ficarão bem financeiramente quando aumentarem sua renda. Mas, na prática, o que realmente constrói riqueza é a capacidade de gastar menos do que se ganha e acumular reservas. Ele explica que poupar não depende de quanto você ganha, mas de quanto você consegue manter. Existem pessoas com salários altíssimos que vivem endividadas, e outras com rendas modestas que conseguem acumular patrimônio ao longo do tempo. A diferença está no comportamento, não no tamanho do contra-cheque.
Ouzel reforça que poupar não é apenas sobre acumular dinheiro, mas sobre comprar flexibilidade e liberdade. Quando você tem reservas, pode escolher um trabalho que gosta mais, pode enfrentar crises sem desespero, pode tomar decisões de longo prazo sem estar preso ao imediatismo. O dinheiro poupado é, na verdade, tempo e tranquilidade comprados para o futuro. Ele provoca uma reflexão. Por que tantas pessoas têm dificuldade em poupar? A resposta está no desejo de status e comparação. Muitas vezes gastamos não porque precisamos, mas porque queremos mostrar algo aos outros. O problema é que esse ciclo nunca acaba. Sempre haverá alguém com mais. Poupar exige quebrar essa lógica e focar no que realmente importa para você. Outro ponto importante é que poupar dá poder contra o inesperado. O futuro é incerto. Crises econômicas, doenças, mudanças de mercado. Quem tem reservas financeiras não apenas sobrevive a esses momentos, mas também pode aproveitar oportunidades que surgem em meio ao caos. É como ter um escudo, ao mesmo tempo, uma catapulta. Ouzel lembra que poupar não precisa ser um sacrifício doloroso. Muitas vezes, pequenas escolhas consistentes fazem a diferença. Gastar menos em status, evitar dívidas desnecessárias, valorizar mais experiências do que objetos. O segredo é transformar a poupança em hábito, não em esforço pontual. No cotidiano, isso pode ser aplicado de várias formas. Definir uma porcentagem fixa da renda para poupar, independentemente do valor. Automatizar transferências para investimentos ou reservas. Reduzir gastos que não trazem real satisfação. Enxergar o dinheiro poupado como liberdade, e não como privação. Ouzel provoca uma pergunta poderosa. Quanto da sua vida você quer que seja controlada por dinheiro? E quanto você quer controlar o dinheiro para viver sua vida? A resposta está diretamente ligada à sua capacidade de poupar. Esse capítulo nos ensina que a verdadeira riqueza não é medida pelo que você ganha, mas pelo que você guarda. Poupar é o alicerce da independência financeira e da tranquilidade emocional. Aplicação prática. Comece a poupar hoje, mesmo que seja pouco. O hábito é mais importante que o valor inicial. Reflita sobre seus gastos. Eles estão alinhados com seus objetivos ou apenas com a comparação social? Veja cada real poupado como um pedaço de liberdade futura. Capítulo 6. Surpreenda-se com o inesperado. Morgan Ouzel abre este capítulo lembrando que o futuro é, por definição, incerto. Por mais que façamos planos detalhados, sempre existirão eventos que não conseguimos prever. Crises econômicas, pandemias, mudanças tecnológicas, acidentes ou até mesmo oportunidades inesperadas podem alterar completamente o rumo da nossa vida financeira. Ele explica que a maioria das previsões falha porque se baseia em extrapolar o presente. As pessoas acreditam que o amanhã será apenas uma continuação do hoje, com pequenas variações. Mas a história mostra que os maiores impactos vêm de acontecimentos raros e inesperados. Poucos previram a crise de 2008, a pandemia de 2020 ou a ascensão meteórica de empresas como Google e Amazon. Esses eventos mudaram o mundo de forma profunda, e quase ninguém os antecipou. Ouzel destaca que o problema não é apenas não prever, mas também não estar preparado. Muitas pessoas vivem no limite, sem reservas financeiras, acreditando que tudo continuará estável. Quando o inesperado acontece, ficam vulneráveis. Por outro lado, quem mantém uma margem de segurança consegue não apenas sobreviver, mas também aproveitar oportunidades que surgem em meio ao caos. Ele dá exemplos de investidores que mantêm liquidez mesmo em tempos de bonança. Para alguns, isso parece conservador demais. Mas quando uma crise chega, são justamente esses investidores que conseguem comprar ativos baratos e crescer ainda mais. O inesperado, portanto, não é apenas uma ameaça, mas também uma fonte de grandes oportunidades. No cotidiano, isso significa que precisamos planejar não apenas para o cenário mais provável, mas também para cenários improváveis. Ter uma reserva de emergência, evitar dívidas excessivas, diversificar investimentos e manter flexibilidade são formas práticas de se preparar para o que não podemos prever. Ouzel provoca uma reflexão. Quantas vezes na sua vida algo inesperado mudou completamente seus planos? Pode ter sido uma demissão, uma doença, um encontro ou uma oportunidade. O inesperado é inevitável,
e a única certeza é que ele virá. A questão é se estaremos preparados para lidar com ele. Esse capítulo nos ensina que a verdadeira inteligência financeira não está em prever o futuro, mas em aceitar sua imprevisibilidade. O segredo é construir uma vida financeira resiliente, capaz de resistir a choques, ao mesmo tempo, aproveitar as surpresas positivas. Aplicação prática. Tenha sempre uma reserva de emergência que cubra pelo menos alguns meses de despesas. Evite comprometer toda a sua renda com dívidas ou gastos fixos. Diversifique seus investimentos para reduzir a exposição a riscos específicos. Lembre-se de que o inesperado pode ser positivo. Esteja pronto para agarrar oportunidades quando elas surgirem. Capítulo 7. Liberdade. Morgan Housel afirma que o maior dividendo que o dinheiro pode pagar não é luxo, nem status, mas sim liberdade. Liberdade de controlar o próprio tempo, de escolher onde e como trabalhar, de decidir com quem passar os dias. Essa é a verdadeira riqueza. Ter autonomia sobre a própria vida. Ele explica que muitas pessoas acreditam que o dinheiro serve apenas para comprar coisas. Mas, na prática, o bem mais valioso que ele pode proporcionar é a capacidade de dizer não. Não a um chefe abusivo, não a um trabalho que não faz sentido, não a situações que roubam sua paz. O dinheiro, quando bem administrado, compra independência. Housel lembra que a falta de liberdade é uma das maiores fontes de infelicidade. Estar preso a horários, dívidas, obrigações que não escolhemos, gera estresse e frustração. Por outro lado, quando temos reservas financeiras, podemos tomar decisões mais alinhadas com nossos valores. Podemos escolher qualidade de vida em vez de apenas sobrevivência. Ele dá exemplos de pessoas que, mesmo sem fortunas gigantescas, conquistaram liberdade porque aprenderam a viver abaixo de seus meios e acumularam o suficiente para não depender de cada salário. Essa liberdade não significa parar de trabalhar, mas sim trabalhar por escolha, não por obrigação. No cotidiano, isso pode ser aplicado de várias formas. Ter uma reserva de emergência que permita recusar um emprego ruim. Investir de forma consistente para, no futuro, ter mais opções. Reduzir gastos desnecessários para não ficar preso a dívidas. Cada pequena decisão financeira pode ser vista como um passo em direção à liberdade. Housel provoca uma reflexão. De que adianta ter uma casa enorme, um carro de luxo e roupas caras, se você não tem tempo para aproveitar a vida? O verdadeiro luxo é acordar e poder decidir como será o seu dia. O dinheiro é apenas o meio para conquistar essa autonomia. Esse capítulo nos ensina que a liberdade é o objetivo final das finanças pessoais. Mais do que acumular bens, devemos buscar acumular escolhas. A prosperidade não está em ter tudo, mas em poder escolher o que realmente importa. Aplicação prática. Reflita sobre quanto do seu tempo hoje é realmente seu. Crie uma reserva financeira que permita dizer não a situações que não deseja. Lembre-se, cada real poupado não é apenas dinheiro, é um pedaço de liberdade futura. Defina metas financeiras que tenham como foco a autonomia, e não apenas o consumo. Capítulo 8. Você e eu. Morgan Housel começa este capítulo destacando que cada pessoa enxerga o dinheiro de forma diferente. O que parece uma decisão óbvia para você pode parecer absurdo para mim, e vice-versa. Isso acontece porque nossas escolhas financeiras não são apenas racionais, mas moldadas por experiências pessoais, valores e objetivos de vida. Ele explica que muitas vezes julgamos os outros sem entender o contexto. Por exemplo, alguém pode preferir guardar dinheiro em poupança em vez de investir em ações. Para um investidor experiente, isso parece irracional. Mas, para quem já perdeu tudo em uma crise, a segurança da poupança é mais valiosa do que a possibilidade de altos retornos. O que parece conservador para uns é, na verdade, uma forma de proteção emocional para outros. Housel mostra que essa diferença de perspectivas é inevitável. Cada pessoa vive em um tempo, em uma cultura e em uma realidade econômica diferentes. Um jovem de 20 anos que cresceu em tempos de prosperidade terá uma visão completamente distinta de alguém que viveu a infância em meio à hiperinflação ou recessão. Por isso, não existe uma única forma correta de lidar com dinheiro. Ele provoca uma reflexão importante. Quando olhamos para as decisões financeiras dos outros, tendemos a pensar que eles estão errados.
Mas, na verdade, eles estão apenas jogando um jogo diferente do nosso. O problema surge quando tentamos aplicar as regras do nosso jogo ao jogo dos outros. É como comparar um maratonista com um velocista. Ambos correm, mas com objetivos e estratégias totalmente distintos. No cotidiano, isso significa que precisamos ter clareza sobre qual é o nosso próprio jogo. Você está investindo para se aposentar em 30 anos? Ou para comprar uma casa em 5 anos? Ou para ter liberdade de tempo em 10 anos? Cada objetivo exige uma estratégia diferente. Copiar cegamente a estratégia de outra pessoa pode ser perigoso, porque talvez ela esteja jogando um jogo completamente diferente do seu. Ouzel lembra que até mesmo no mercado financeiro isso é visível. Muitos investidores de curto prazo parecem irracionais para quem pensa no longo prazo, e vice-versa. Mas ambos podem estar certos dentro de seus próprios objetivos. O erro é acreditar que existe uma única forma universal de investir ou poupar. Esse capítulo nos ensina que empatia e autoconhecimento são fundamentais nas finanças. Empatia para entender que os outros não são irracionais, apenas têm histórias e metas diferentes. Autoconhecimento para definir qual é o seu jogo e não se perder tentando jogar o jogo dos outros. Aplicação prática. Pergunte-se: qual é o meu jogo financeiro? Estou jogando para curto, médio ou longo prazo? Evite comparar suas decisões com as dos outros sem entender seus objetivos. Respeite as escolhas financeiras alheias. O que parece irracional pode ser totalmente lógico dentro da realidade daquela pessoa. Construa uma estratégia alinhada com seus valores e metas, não com as expectativas externas. Capítulo 9. Otimismo racional. Morgan Housel abre este capítulo lembrando que o futuro é incerto, mas que, historicamente, a humanidade sempre encontrou formas de avançar. Isso não significa que o caminho seja linear ou livre de crises, mas que, no longo prazo, o progresso tende a superar os retrocessos. É aqui que entra o conceito de otimismo racional. Acreditar no futuro, mas sem ignorar os riscos do presente. Ele explica que o otimismo ingênuo é perigoso. É aquele que acredita que tudo sempre dará certo, sem considerar obstáculos. Já o pessimismo constante também é prejudicial, porque paralisa e impede de aproveitar oportunidades. O otimismo racional é o equilíbrio entre os dois. Reconhecer que problemas existirão, mas confiar que, com resiliência e tempo, eles podem ser superados. Housel dá exemplos históricos. Guerras, crises econômicas, pandemias e revoluções tecnológicas sempre trouxeram incertezas. Mas, olhando em retrospecto, a humanidade saiu mais forte de cada uma delas. O padrão é claro. O curto prazo é cheio de ruídos e turbulências, mas o longo prazo mostra uma curva ascendente de progresso. Ele provoca uma reflexão. Por que tantas pessoas são atraídas pelo pessimismo? A resposta está no fato de que o pessimismo soa inteligente. Dizer que algo vai dar errado parece mais realista do que acreditar no sucesso. Mas, na prática, o otimismo racional é o que gera resultados, porque nos mantém em movimento, investindo, criando e construindo. No cotidiano, isso significa que devemos manter a confiança no futuro, mas sem ingenuidade. Investir com visão de longo prazo, sabendo que crises virão, mas que também passarão. Tomar decisões financeiras que resistam a choques, mas que também aproveitem o crescimento inevitável que surge com o tempo. Housel lembra que o otimismo racional não é apenas sobre dinheiro, mas sobre vida. É acreditar que, mesmo diante de dificuldades, vale a pena continuar. É entender que cada crise é temporária e que a paciência é uma das maiores virtudes financeiras e pessoais. Esse capítulo nos ensina que o segredo não é prever o futuro, mas confiar no processo. O otimismo racional é a força que nos mantém investindo, poupando e acreditando, mesmo quando o presente parece sombrio. Aplicação prática. Evite cair no pessimismo constante. Ele paralisa e impede de agir. Desconfie do otimismo ingênuo. Ele ignora riscos e pode levar a decisões ruins. Cultive o otimismo racional. Prepare-se para crises, mas mantenha a confiança no longo prazo. Lembre-se, o progresso humano sempre superou os retrocessos. Capítulo 10. A cauda governa tudo. Morgan Housel apresenta aqui uma das ideias mais contraintuitivas do livro. Em finanças, assim como na vida,
a maior parte dos resultados vem de uma minoria de eventos extremos. Ele chama isso de a cauda governa tudo, em referência à curva estatística onde os acontecimentos raros, que ficam na cauda da distribuição, são justamente os que mais impactam. Ele explica que, no mercado financeiro, a maior parte dos retornos de longo prazo vem de poucos dias extraordinários. Uma pequena quantidade de empresas gera a maior parte da valorização da bolsa. Da mesma forma, na vida pessoal, algumas poucas decisões ou acontecimentos moldam de forma desproporcional o nosso destino. Escolher um parceiro, aceitar um emprego, investir em um projeto. São eventos raros, mas que definem o rumo de tudo. Ouzel dá exemplos históricos. A ascensão da Apple, da Amazon e do Google não foi previsível, mas essas empresas sozinhas geraram uma fatia enorme do crescimento do mercado de ações. Quem perdeu esses movimentos perdeu quase toda a festa. Isso mostra que não é preciso acertar sempre, mas sim estar exposto o suficiente para capturar os grandes acertos quando eles acontecem. Ele provoca uma reflexão. Muitas vezes ficamos obcecados em evitar pequenos erros, mas esquecemos que o que realmente importa são os grandes acertos. Um investidor pode errar várias vezes, mas se acertar em uma grande oportunidade, esse único acerto pode compensar todos os erros anteriores. O contrário também é verdadeiro. Um único erro catastrófico pode destruir anos de progresso. No cotidiano, isso significa que precisamos aceitar que não controlamos tudo. Não é possível prever quais serão os eventos raros que mudarão o jogo. Mas podemos nos preparar para estar expostos a eles, sem nos colocar em risco de destruição. Isso exige paciência, resiliência e visão de longo prazo. Ouzel lembra que essa lógica vale para além do dinheiro. Na vida, poucas conversas, encontros ou decisões podem mudar tudo. O segredo é estar aberto às oportunidades, ao mesmo tempo, proteger-se contra riscos que possam acabar com o jogo. Esse capítulo nos ensina que o sucesso não vem de uma sequência perfeita de pequenas vitórias, mas da capacidade de resistir até que os grandes acertos apareçam. A cauda governa tudo porque são os eventos raros que realmente moldam a história. Aplicação prática. Aceite que não é preciso acertar sempre. O importante é estar no jogo quando os grandes acertos acontecerem. Evite riscos que possam levar à ruína. Um único erro fatal pode apagar anos de progresso. Tenha paciência. Os grandes eventos são raros, mas quando acontecem, mudam tudo. Esteja aberto a oportunidades inesperadas, tanto na vida financeira quanto pessoal. Capítulo 11. Razoável é melhor que racional. Morgan Housel começa este capítulo com uma provocação. Quando se trata de dinheiro, não precisamos ser perfeitamente racionais, mas sim razoáveis. A racionalidade pura, baseada apenas em cálculos matemáticos e estatísticos, muitas vezes ignora a realidade emocional e psicológica das pessoas. Já a razoabilidade leva em conta que somos humanos, com medos, desejos e limitações. Ele explica que, em teoria, a decisão mais racional pode ser investir 100% em ações de longo prazo, já que historicamente elas oferecem os maiores retornos. Mas, na prática, poucas pessoas suportam a volatilidade e as quedas bruscas sem entrar em pânico. O investidor que tenta ser racional demais pode acabar desistindo no pior momento. Já o investidor razoável, que mantém uma carteira equilibrada entre risco e segurança, talvez não maximize os ganhos, mas consegue manter a disciplina e colher resultados consistentes. Ouzel reforça que o dinheiro não é apenas sobre maximizar retornos, mas sobre encontrar um equilíbrio que permita dormir tranquilo à noite. Se uma estratégia financeira causa ansiedade constante, ela não é sustentável, mesmo que seja racional no papel. O que importa é a estratégia que você consegue seguir por décadas, não aquela que parece perfeita em uma planilha. Ele dá exemplos práticos. Guardar dinheiro em uma conta de poupança pode ser irracional do ponto de vista dos retornos, mas pode ser razoável para alguém que precisa de liquidez imediata e segurança psicológica. Da mesma forma, pagar uma dívida antecipadamente pode não ser a decisão mais racional se a taxa de juros for baixa, mas pode ser razoável porque traz paz de espírito e sensação de liberdade. No cotidiano, isso significa que precisamos adaptar nossas finanças ao nosso perfil emocional. Não adianta copiar a estratégia de outra pessoa se ela não combina com a sua tolerância ao risco.
O segredo é encontrar um caminho que seja sustentável para você, mesmo que não seja o mais eficiente em teoria. Ouzel provoca uma reflexão. Quantas vezes você já abandonou uma decisão financeira porque ela parecia boa no papel, mas era insuportável na prática? Isso mostra que a razoabilidade é mais importante do que a racionalidade pura. O dinheiro deve servir para melhorar sua vida, não para transformá-la em uma fonte constante de estresse. Esse capítulo nos ensina que o objetivo não é ser o investidor mais racional, mas sim o mais consistente. E consistência só é possível quando as decisões são razoáveis o suficiente para serem mantidas no longo prazo. Aplicação prática. Pergunte-se: minha estratégia financeira é sustentável emocionalmente ou apenas racional no papel? Prefira decisões que você consiga manter por décadas, mesmo que não maximizem os retornos. Lembre-se: razoável é melhor que racional, porque o dinheiro deve servir à sua vida, e não o contrário. Ajuste suas escolhas financeiras ao seu perfil emocional, não apenas às estatísticas. Capítulo 12. Surpreendente. Morgan Housel abre este capítulo lembrando que, em finanças e na vida, o que mais importa quase nunca é óbvio. Muitas vezes, os maiores aprendizados vêm de lugares inesperados, e os resultados mais marcantes surgem de fatores que ninguém havia previsto. O surpreendente é a regra, não a exceção. Ele explica que a maioria das pessoas acredita que o futuro será uma extensão do presente. Mas a realidade é que o mundo muda de forma repentina, muitas vezes, em direções que ninguém imaginava. A internet, os smartphones, as crises financeiras globais, as pandemias, todos esses eventos transformaram radicalmente a vida das pessoas, e quase ninguém os antecipou com clareza. Housel destaca que o surpreendente não é apenas inevitável, mas também essencial. É justamente o inesperado que cria oportunidades de crescimento, inovação e aprendizado. Se tudo fosse previsível, não haveria espaço para grandes avanços. O progresso humano é, em grande parte, fruto de surpresas que nos obrigaram a nos adaptar. Ele provoca uma reflexão. Se o surpreendente é inevitável, por que insistimos em acreditar em previsões detalhadas sobre o futuro? A resposta está no conforto psicológico. Gostamos de acreditar que temos controle, que sabemos o que vai acontecer. Mas, na prática, o que precisamos não é de previsões perfeitas, e sim de resiliência para lidar com o inesperado. No cotidiano, isso significa que devemos planejar nossas finanças de forma flexível. Não adianta criar um plano rígido que só funciona se tudo sair como esperado. É preciso ter margens de segurança, reservas de emergência e estratégias que suportem choques inesperados. Assim, quando o surpreendente acontecer, e ele vai acontecer, estaremos preparados. Housel lembra que o surpreendente pode ser positivo ou negativo. Uma crise pode destruir negócios, mas também pode abrir espaço para novas ideias. Uma oportunidade inesperada pode mudar completamente a trajetória de uma carreira. O segredo é estar aberto às surpresas e pronto para aproveitá-las. Esse capítulo nos ensina que o surpreendente não deve ser visto como inimigo, mas como parte natural da vida. Em vez de temê-lo, devemos nos preparar para ele e aprender a enxergar nele uma fonte de crescimento. Aplicação prática. Aceite que o futuro será diferente do que você imagina. Construa planos financeiros flexíveis, que resistam a choques inesperados. Veja o surpreendente como oportunidade, não apenas como ameaça. Cultive a resiliência. A capacidade de se adaptar é mais valiosa do que a capacidade de prever. Capítulo 13. Espaço para erro. Morgan Housel abre este capítulo com uma ideia essencial. Em finanças, assim como na vida, é preciso sempre deixar espaço para erro. Isso significa criar margens de segurança, porque o futuro é incerto e ninguém consegue prever todos os cenários. O erro não é uma possibilidade distante, mas uma certeza em algum momento do caminho. Ele explica que muitas pessoas planejam suas finanças como se tudo fosse sair exatamente como o esperado. Calculam aposentadoria, investimentos ou dívidas com base em cenários ideais, sem considerar imprevistos. O problema é que basta um único evento inesperado, uma crise econômica, uma doença, uma demissão, para destruir um plano que parecia perfeito no papel.
Ousel reforça que os melhores investidores não são aqueles que acertam todas as previsões, mas os que constroem estratégias resilientes, capazes de suportar erros inevitáveis. Eles sabem que não precisam estar certos o tempo todo, apenas precisam evitar a ruína. É por isso que mantêm reservas de emergência, diversificam investimentos e evitam riscos que possam comprometer tudo de uma vez. Ele dá exemplos práticos. Um investidor que coloca todo o dinheiro em um único ativo pode ganhar muito se acertar, mas também pode perder tudo se errar. Já quem diversifica talvez não maximize os ganhos, mas garante que um erro não será fatal. O mesmo vale para a vida pessoal. Ter uma reserva financeira pode parecer conservador, mas é justamente o que permite enfrentar crises sem desespero. Ousel provoca uma reflexão. Por que tantas pessoas resistem a criar margens de segurança? A resposta está no desejo de eficiência máxima. Queremos aproveitar cada centavo, investir tudo, não deixar nada parado. Mas essa busca por eficiência absoluta nos deixa vulneráveis. O espaço para erro pode parecer desperdício, mas é, na verdade, um investimento em tranquilidade e sobrevivência. No cotidiano, isso significa que devemos sempre planejar com folga. Se acha que precisa de 3 meses de reserva, guarde 6. Se acha que pode assumir uma dívida de certo valor, reduza pela metade. Se acredita que um investimento é seguro, ainda assim diversifique. O espaço para erro é o que separa os que sobrevivem no longo prazo dos que quebram diante do primeiro imprevisto. Esse capítulo nos ensina que a humildade é fundamental nas finanças. Reconhecer que você vai errar, que não controla tudo e que o futuro é incerto, é o primeiro passo para construir uma vida financeira sólida. O espaço para erro não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Aplicação prática. Crie uma reserva de emergência maior do que o mínimo recomendado. Diversifique seus investimentos para reduzir riscos concentrados. Planeje sempre com margens de segurança, evitando comprometer 100% da sua renda ou patrimônio. Lembre-se, eficiência máxima é inimiga da resiliência. Capítulo 14. Você vai mudar. Morgan Housel abre este capítulo com uma verdade muitas vezes ignorada. Nós mudamos ao longo do tempo. Isso significa que nossos objetivos financeiros também mudam. O que parece essencial hoje pode perder importância no futuro, e aquilo que hoje não valorizamos pode se tornar prioridade daqui a alguns anos. Essa mudança é inevitável, mas poucas pessoas a consideram ao planejar suas finanças. Ele explica que, quando tomamos decisões de longo prazo, como escolher uma carreira, comprar uma casa ou investir para a aposentadoria, tendemos a acreditar que nossos desejos e valores permanecerão os mesmos. Mas, na prática, mudamos constantemente. O jovem que sonha em trabalhar 80 horas por semana para enriquecer pode, aos 40 anos, valorizar mais o tempo com a família do que o dinheiro. A pessoa que hoje não se preocupa com saúde pode, no futuro, colocar isso como prioridade absoluta. Ousel chama isso de a ilusão do eu estático. Acreditamos que o nosso eu atual é definitivo, mas, na verdade, estamos sempre em transformação. O problema é que, ao ignorar essa mudança, corremos o risco de tomar decisões que não farão sentido no futuro. Por exemplo, assumir dívidas enormes para manter um estilo de vida que, daqui a 10 anos, talvez nem seja mais desejado. Ele provoca uma reflexão. Quantas coisas você já quis no passado e hoje não fazem mais sentido? Talvez um carro específico, uma profissão, um estilo de vida. Isso mostra que no futuro você terá desejos diferentes do presente você. E, se não levar isso em conta, pode acabar preso a escolhas que não refletem mais quem você será. No cotidiano, isso significa que precisamos planejar com flexibilidade. Em vez de criar planos rígidos e inalteráveis, devemos deixar espaço para ajustes. Isso vale para investimentos, carreira, estilo de vida e até relacionamentos. O segredo é aceitar que mudar de ideia não é fraqueza, mas evolução. Ousel lembra que muitos arrependimentos financeiros vêm justamente da incapacidade de aceitar a mudança. Pessoas que insistem em manter um padrão de vida que já não faz sentido, ou que se apegam a investimentos que não refletem mais seus objetivos, acabam presas ao passado. A verdadeira inteligência financeira está em adaptar-se, não em permanecer imutável.
Esse capítulo nos ensina que o futuro é feito de mudanças, e que a melhor forma de se preparar é cultivar a flexibilidade. O dinheiro deve servir para sustentar a vida que você deseja viver, e essa vida pode mudar ao longo do tempo. Aplicação prática. Reflita sobre como seus objetivos mudaram nos últimos 10 anos. Planeje suas finanças com flexibilidade, deixando espaço para ajustes. Evite compromissos de longo prazo que limitem sua capacidade de mudar de ideia. Lembre-se, mudar não é sinal de incoerência, mas de crescimento. Minutos. Capítulo 15. Nada é de graça. Morgan Housel começa este capítulo com uma ideia central. Tudo na vida tem um preço, inclusive o dinheiro. Muitas vezes, não pagamos esse preço em dinheiro vivo, mas em forma de tempo, energia, estresse, paciência ou tolerância à incerteza. Nada é realmente gratuito. Entender isso é fundamental para tomar decisões financeiras mais conscientes. Ele explica que, no mercado financeiro, o preço dos retornos é a volatilidade. Quem investe em ações precisa aceitar que haverá quedas, crises e momentos de pânico. Esses períodos de turbulência são o custo de entrada para colher os ganhos de longo prazo. O problema é que muitas pessoas querem os retornos sem pagar o preço, e acabam desistindo no pior momento, justamente quando deveriam se manter firmes. Housel dá exemplos de como esse princípio se aplica em várias áreas. O preço de ter liberdade financeira é a disciplina de poupar e investir por anos. O preço de ter uma carreira de sucesso é abrir mão de certos confortos e enfrentar períodos de incerteza. O preço de manter relacionamentos saudáveis é investir tempo, paciência e esforço. Sempre existe um custo, mesmo que ele não seja óbvio. Ele provoca uma reflexão. Quantas vezes você já abandonou um objetivo porque não estava disposto a pagar o preço necessário? Muitas vezes, não é que o objetivo fosse impossível, mas sim que o custo parecia alto demais. Reconhecer esse custo de antemão ajuda a tomar decisões mais realistas e a evitar frustrações. No cotidiano, isso significa que precisamos parar de buscar atalhos. Não existe investimento sem risco. Não existe sucesso sem esforço. Não existe liberdade sem disciplina. O segredo é escolher quais preços estamos dispostos a pagar e aceitar que eles fazem parte do processo. Fugir do custo é, na prática, abrir mão do benefício. Housel lembra que o preço não é pago apenas em dinheiro, mas também em emoções. O medo durante uma crise, a ansiedade de ver o patrimônio oscilar, a paciência de esperar anos por resultados, tudo isso faz parte do custo invisível de investir. Quem não aceita esse preço dificilmente colhe os frutos. Esse capítulo nos ensina que nada é de graça. O dinheiro, a liberdade, o sucesso, a tranquilidade, tudo exige um preço. A verdadeira sabedoria financeira está em identificar quais preços valem a pena e estar disposto a pagá-los. Aplicação prática. Antes de tomar uma decisão financeira, pergunte-se: qual é o preço invisível que terei que pagar? Aceite a volatilidade como custo natural dos investimentos de longo prazo. Escolha conscientemente quais preços você está disposto a pagar e quais não está. Lembre-se, desistir no meio do caminho geralmente significa pagar o preço sem colher o benefício. Capítulo 16. Você e eu, mas diferente. Morgan Housel retoma neste capítulo um ponto já explorado antes. Cada pessoa joga um jogo financeiro diferente. Mas aqui ele aprofunda a ideia, mostrando como até mesmo quando usamos as mesmas ferramentas, como ações, imóveis ou poupança, estamos, na prática, jogando jogos distintos. O que para um é investimento de longo prazo, para outro é especulação de curto prazo. O que para um é segurança, para outro é risco. Ele explica que o grande erro acontece quando olhamos para as decisões dos outros sem entender o jogo que eles estão jogando. Por exemplo, um fundo de investimento pode vender ações rapidamente porque precisa mostrar resultados trimestrais para seus clientes. Já um investidor individual pode manter as mesmas ações por 20 anos, porque seu objetivo é a aposentadoria. Ambos estão certos dentro do próprio jogo, mas parecem irracionais quando julgados pelo olhar do outro. Housel lembra que muitas crises financeiras são agravadas justamente por essa confusão. Pessoas copiam estratégias de investidores profissionais sem perceber que estão em contextos diferentes. O investidor institucional tem prazos,
pressões e responsabilidades distintas de um investidor comum. O problema surge quando tentamos aplicar as regras de um jogo ao outro. Ele provoca uma reflexão. Quantas vezes você já se comparou a alguém sem considerar que essa pessoa tinha objetivos, prazos e pressões completamente diferentes dos seus? Essa comparação é injusta e perigosa, porque pode levar a decisões que não fazem sentido para a sua realidade. No cotidiano, isso significa que precisamos ter clareza sobre qual é o nosso jogo. Se o seu objetivo é independência financeira em 20 anos, não faz sentido se desesperar com quedas de curto prazo. Se o seu objetivo é comprar uma casa em 3 anos, não faz sentido investir em ativos de longo prazo que podem oscilar muito. O segredo é alinhar suas escolhas ao seu próprio horizonte, e não ao dos outros. Ouzel reforça que não existe uma única forma correta de lidar com dinheiro. O que existe são jogos diferentes, com regras diferentes. O erro é acreditar que todos estão jogando o mesmo jogo. Reconhecer essa diversidade é fundamental para evitar comparações inúteis e decisões equivocadas. Esse capítulo nos ensina que a inteligência financeira começa com autoconhecimento. Saber qual é o seu jogo, quais são seus objetivos e quais riscos você está disposto a assumir é mais importante do que seguir fórmulas prontas ou copiar estratégias alheias. Aplicação prática. Defina claramente qual é o seu jogo financeiro, curto, médio ou longo prazo. Evite copiar estratégias de outras pessoas sem entender seus objetivos. Lembre-se de que o que parece irracional para você pode ser totalmente lógico para o outro. Construa uma estratégia alinhada com sua vida, não com a dos outros. Capítulo 17. A sedução do pessimismo. Morgan Housel abre este capítulo com uma observação curiosa. O pessimismo soa mais inteligente do que o otimismo. Quando alguém diz que as coisas vão piorar, que uma crise está chegando ou que o futuro será sombrio, tendemos a levar essa pessoa mais a sério do que alguém que afirma que tudo vai melhorar. O pessimismo transmite uma sensação de realismo, enquanto o otimismo muitas vezes parece ingênuo. Ele explica que isso acontece porque as perdas têm um impacto emocional muito maior do que os ganhos. Perder R$ 100 dói mais do que ganhar R$ 100 alegra. Esse viés psicológico nos faz dar mais atenção às previsões negativas. Além disso, crises e desastres acontecem de forma rápida e visível, enquanto o progresso é lento e quase invisível. Uma queda na bolsa pode acontecer em um único dia, mas a recuperação pode levar anos. Isso reforça a sensação de que o pessimismo é mais confiável. Housel lembra que, historicamente, o pessimismo sempre pareceu mais convincente. Durante crises econômicas, guerras ou pandemias, as previsões catastróficas dominaram o noticiário. Mas, olhando em retrospecto, vemos que a humanidade sempre encontrou formas de se recuperar e avançar. O progresso é constante, mesmo que seja interrompido por períodos de turbulência. Ele provoca uma reflexão. Por que tantas pessoas se deixam seduzir pelo pessimismo? A resposta está no medo. O medo é uma emoção poderosa, que nos protege de riscos, mas também pode nos paralisar. Quando ouvimos previsões negativas, sentimos que estamos sendo alertados para um perigo real. Já o otimismo exige paciência e confiança, qualidades mais difíceis de sustentar no curto prazo. No cotidiano, isso significa que precisamos aprender a equilibrar prudência e confiança. O pessimismo pode ser útil para nos preparar contra riscos, mas não pode dominar nossas decisões. Se ficarmos presos ao medo constante, deixamos de investir, de empreender, de aproveitar oportunidades. O otimismo racional, como Housel já explicou em outro capítulo, é o que nos mantém em movimento. Ele dá exemplos de investidores que perderam grandes oportunidades porque estavam sempre esperando a próxima crise. Enquanto isso, aqueles que mantiveram a disciplina e continuaram investindo colheram os frutos do crescimento de longo prazo. O pessimismo pode proteger no curto prazo, mas o otimismo é o que constrói riqueza no longo prazo. Esse capítulo nos ensina que o pessimismo é sedutor porque parece inteligente, mas pode ser perigoso se nos impedir de agir. A verdadeira sabedoria está em reconhecer os riscos sem deixar que eles nos paralisem. O futuro sempre terá crises, mas também sempre terá progresso. Aplicação prática. Desconfie de previsões excessivamente pessimistas. Elas podem soar inteligentes,
mas raramente capturam o quadro completo. Lembre-se de que perdas são rápidas e visíveis, mas ganhos são lentos e cumulativos. Use o pessimismo como ferramenta de preparação, não como guia de vida. Cultive o otimismo racional. Aceite os riscos, mas confie no progresso de longo prazo. Capítulo 18. Quando você acreditará em qualquer coisa. Morgan Housel abre este capítulo com uma observação provocadora. Quando estamos sob pressão, medo ou incerteza, somos capazes de acreditar em praticamente qualquer coisa. O dinheiro, por estar diretamente ligado à nossa sobrevivência e segurança, é um dos temas que mais nos torna vulneráveis a ilusões, falsas promessas e decisões irracionais. Ele explica que, em momentos de crise, as pessoas tendem a buscar explicações rápidas e soluções mágicas. É por isso que golpes financeiros, esquemas de pirâmide e promessas de enriquecimento rápido encontram terreno fértil justamente quando a economia está instável. O medo e a ansiedade reduzem nossa capacidade de julgamento crítico, e acabamos aceitando narrativas que, em tempos normais, pareceriam absurdas. Housel lembra que isso não acontece apenas com pessoas comuns, mas também com investidores experientes. Durante bolhas financeiras, até profissionais renomados se deixam levar pela euforia coletiva. O desejo de não ficar de fora, somado à crença de que dessa vez é diferente, faz com que muitos aceitem riscos desproporcionais. A história mostra que, repetidamente, multidões acreditaram em promessas irreais e pagaram caro por isso. Ele provoca uma reflexão. Por que acreditamos tão facilmente em histórias improváveis quando o assunto é dinheiro? A resposta está na nossa necessidade de esperança. O dinheiro não é apenas números em uma conta, mas também um símbolo de futuro, de sonhos e de possibilidades. Quando sentimos que esses sonhos estão ameaçados, nos agarramos a qualquer narrativa que ofereça uma saída. No cotidiano, isso significa que precisamos desenvolver uma postura de ceticismo saudável. Não se trata de desconfiar de tudo, mas de reconhecer que, em momentos de vulnerabilidade, nossa mente está mais propensa a aceitar ilusões. É nesses momentos que devemos redobrar o cuidado, buscar informações confiáveis e evitar decisões impulsivas. Housel reforça que acreditar em qualquer coisa pode ser perigoso, mas também é humano. O segredo é criar sistemas de proteção contra nós mesmos, diversificar investimentos, evitar riscos concentrados, não apostar tudo em uma única promessa. Assim, mesmo que sejamos seduzidos por uma narrativa atraente, teremos limites que nos protegem de grandes perdas. Esse capítulo nos ensina que a vulnerabilidade emocional é parte da condição humana, e que reconhecer isso é o primeiro passo para não cair em armadilhas. O dinheiro mexe com nossas esperanças e medos mais profundos, e é justamente por isso que precisamos de disciplina e prudência. Aplicação prática. Em momentos de crise, desconfie de soluções fáceis e promessas de retorno rápido. Lembre-se de que até investidores experientes podem ser enganados pela euforia coletiva. Crie sistemas de proteção, diversificação, limites de risco e reservas de segurança. Reconheça que sua mente é mais vulnerável quando está com medo ou ansiedade. Capítulo 19. Tudo tem um preço. Morgan Housel abre este capítulo reforçando uma ideia que atravessa todo o livro. Nada vem de graça. Cada decisão financeira, cada conquista, cada retorno sobre investimento tem um preço a ser pago. Esse preço nem sempre é óbvio, e muitas vezes não é monetário. Pode ser tempo, paciência, disciplina, ansiedade ou tolerância à incerteza. Ele explica que, no mercado financeiro, o preço dos retornos é a volatilidade. Quem investe em ações precisa aceitar que haverá quedas bruscas, crises e períodos de incerteza. Esses momentos de dor são o custo invisível para colher os ganhos de longo prazo. O problema é que muitas pessoas querem os retornos sem pagar o preço, e acabam desistindo justamente quando deveriam permanecer firmes. Housel lembra que esse princípio se aplica a todas as áreas da vida. O preço da liberdade financeira é a disciplina de poupar e investir por anos. O preço de uma carreira de sucesso é abrir mão de conforto imediato e enfrentar riscos. O preço de relacionamentos saudáveis é investir tempo, paciência e esforço. Sempre existe um custo, mesmo que ele não seja evidente. Ele provoca uma reflexão. Quantas vezes você já abandonou um objetivo porque não estava disposto a pagar o preço necessário?
Muitas vezes, não é que o objetivo fosse impossível, mas sim que o custo parecia alto demais. Reconhecer esse custo de antemão ajuda a tomar decisões mais realistas e a evitar frustrações. No cotidiano, isso significa que precisamos parar de buscar atalhos. Não existe investimento sem risco. Não existe sucesso sem esforço. Não existe liberdade sem disciplina. O segredo é escolher conscientemente quais preços estamos dispostos a pagar e aceitar que eles fazem parte do processo. Fugir do custo é, na prática, abrir mão do benefício. Ouzel reforça que o preço não é pago apenas em dinheiro, mas também em emoções. O medo durante uma crise, a ansiedade de ver o patrimônio oscilar, a paciência de esperar anos por resultados, tudo isso faz parte do custo invisível de investir. Quem não aceita esse preço dificilmente colhe os frutos. Esse capítulo nos ensina que a verdadeira sabedoria financeira está em identificar quais preços valem a pena e estar disposto a pagá-los. Nada é gratuito. E aceitar isso é o primeiro passo para construir uma relação mais saudável com o dinheiro. Aplicação prática. Antes de tomar uma decisão financeira, pergunte-se: qual é o preço invisível que terei que pagar? Aceite a volatilidade como o custo natural dos investimentos de longo prazo. Escolha conscientemente quais preços você está disposto a pagar e quais não está. Lembre-se, desistir no meio do caminho geralmente significa pagar o preço sem colher o benefício. Capítulo 20. Confusão com a sorte e o risco. Morgan Housel encerra o livro com uma reflexão poderosa. Muitas vezes confundimos sorte com habilidade e risco com fracasso. Essa confusão é perigosa porque distorce nossa visão sobre o sucesso e sobre as decisões financeiras. Ele explica que, em qualquer trajetória de vida ou de investimentos, a sorte desempenha um papel muito maior do que gostamos de admitir. Estar no lugar certo, na hora certa, conhecer a pessoa certa ou nascer em determinada época pode mudar completamente os resultados. Da mesma forma, o risco é invisível até se materializar. Uma decisão correta pode dar errado por fatores fora do nosso controle. Uma decisão imprudente pode dar certo apenas por sorte. Housel lembra que muitas histórias de sucesso são contadas como se fossem fruto apenas de genialidade e esforço. Mas, na prática, sempre existe um componente de sorte. Isso não diminui o mérito, mas nos ajuda a ter humildade. Reconhecer o papel da sorte evita a arrogância e nos lembra de que não controlamos tudo. Ele também destaca que o risco é o outro lado da moeda. Muitas pessoas inteligentes e disciplinadas fracassaram não porque tomaram más decisões, mas porque foram atingidas por eventos imprevisíveis. O risco é o preço invisível que todos pagamos por viver em um mundo incerto. Housel provoca uma reflexão. Como devemos lidar com essa mistura de sorte e risco? A resposta está em duas atitudes. Primeiro, humildade diante do sucesso, reconhecendo que parte dele não depende apenas de nós. Segundo, compaixão diante do fracasso, entendendo que nem sempre ele é resultado de incompetência. No cotidiano, isso significa que precisamos evitar julgamentos simplistas. Não devemos idolatrar excessivamente os bem-sucedidos, nem condenar duramente os que fracassaram. Devemos aprender com as histórias, mas sempre lembrando que cada trajetória é única e marcada por fatores fora do controle. Esse capítulo nos ensina que a vida financeira é um jogo de probabilidades, não de certezas. O segredo é tomar boas decisões repetidamente, sabendo que nem todas darão certo, mas que, no longo prazo, a consistência supera a sorte e o risco. Aplicação prática. Reconheça o papel da sorte em seus sucessos e seja humilde. Aceite que o risco pode afetar até as melhores decisões. Evite julgamentos simplistas sobre o sucesso ou fracasso dos outros. Concentre-se em tomar boas decisões de forma consistente, em vez de buscar resultados imediatos. E aí? Qual foi a ideia que mais te impactou neste resumo de A Psicologia Financeira? Conta aqui nos comentários e aproveita para sugerir o próximo livro que você gostaria de ver no canal. E lembre-se, clique no link da descrição para garantir o seu exemplar completo, porque só lendo a obra inteira você vai compreender de verdade como nossas emoções influenciam decisões financeiras e como aplicar esse conhecimento para conquistar mais segurança e liberdade na sua vida.